Quer surpreender a sua família? Então faça esse almoço e janta incrivelmente saboroso. Pegue 1 kg de batata descascada e com a ajuda de um ralador você vai ralar todas essas batatas. Agora pegue essas batatas raladas e passe elas para dentro de uma tigela. Em seguida adicione água nessa tigela até cobrir todas as batatas. Após ter feito isso, reserve essa tigela aí ao lado. Agora com uma peça de lombo, tire de 6 a 8 fatias dessa peça. E se você já quiser comprar as fatias já cortadas, pode fazer assim também. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Em seguida coloque essas fatias em cima de uma tábua e com um plástico filme você vai cobrir todas as fatias. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Com a ajuda de um martelo você vai bater nessas fatias de lombo para que elas fiquem ainda mais macias. Após ter batido, retire o plástico filme e para temperar comece adicionando uma pitada de sal em cada fatia de lombo. Tempere também com uma pitada de pimenta do reino. A quantidade de tempero é totalmente ao seu gosto. E com as mãos você vai espalhar esse tempero em cada fatia de lombo. Por fim, junte essas fatias uma em cima da outra e reserve elas aí ao lado. Agora pegue a tigela com as batatas, pegue um pouco dessas batatas, aperte elas na mão para que saia toda a água. E por fim adicione essas batatas dentro de uma outra tigela seca. Repita esse processo até você fazer com todas as batatas. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários, corre lá e já coloca para baixar. Depois de ter retirado a água das batatas, adicione 4 ovos inteiros. Em seguida tempere com 2 colheres de chá de sal. Acrescente uma pitada generosa de pimenta do reino. Adicione também meia cebola ralada. Por fim, adicione 4 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo. Com a ajuda de uma espátula, você vai misturar tudo isso muito bem para que esses ingredientes agreguem nas nossas batatas. Este é o ponto ideal, você já pode parar de misturar. Agora em uma tigela adicione 3 ovos inteiros. Em seguida, com a ajuda de um garfo, você vai bater esses ovos até que se homogeneize por completo. Se você chegou até aqui é sinal que está gostando da nossa receita, então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Pra você não vai custar nada e pra nós vai fazer toda a diferença. Após ter batido, reserve esses ovos aí ao lado. Em uma frigideira em fogo baixo, adicione 1 colher grande da mistura de batata que fizemos agora há pouco. Com a mesma colher, espalhe essa mistura de batata até que ela forme um círculo grande e fino. Não esqueça de espalhar um pouquinho de óleo dentro da frigideira. Após ter feito isso, você vai deixar cozinhar de 2 a 3 minutos. Enquanto cozinha, você vai pegar uma fatia de lombo e passar essa fatia nos ovos que batemos agora há pouco. Depois de ter dado tempo, coloque essa fatia por cima da nossa batata. E por fim adicione mais 1 colher grande da mistura de batata por cima da fatia de lombo. E com a mesma colher você vai espalhar essa mistura de batata por cima de todo esse lombo. A fatia precisa ficar toda coberta. Agora deixe cozinhar por mais 1 minuto e em seguida com a ajuda de uma espátula você vai virar para que cozinhe do outro lado também. E desse outro lado você vai deixar cozinhar de 2 a 3 minutos. Após esse tempo, com a ajuda de uma espátula você vai retirar e deixar reservado em um prato. Repita esse processo até fazer com todas as fatias. Em seguida, em uma assadeira grande, coloque um papel antiaderente para cozimento e passe os bolinhos que acabamos de cozinhar para dentro dessa assadeira. Depois de ter adicionado na assadeira, você vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixar assar de 30 a 40 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Após ter cozinhado, retire do forno e espalhe por cima de cada um total de 200 gramas de mussarela ralado. A quantidade de queijo é totalmente a gosto, se você quiser colocar um pouco mais ou um pouco menos não tem problema. Volte essa assadeira ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por mais 20 minutos. Para finalizar, eu espalhei um pouco de salsinha por cima de cada um. Se você não quiser, não precisa colocar. E aquela receita já está pronta, você já pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita e até a próxima receita. Tchau!